Bem-vindos a mais um Liberais à Margem com Mauro Santos. E Lina Klakova. Hoje com IRS, Parlamento Europeu, 25 de Abril e um Presidente da República muito pouco presidenciável. Vamos a isto. Bora. Ora, para falar de IRS, acho que, bem, primeiro houve toda uma confusão antes de efetivamente se poder votar qualquer proposta legislativa relativamente às taxas de IRS e houve uma confusão que não sei se foi uma omissão ou uma vontade de comunicar nas entrelinhas por parte da AD na sua proposta para que esta não fosse tão facilmente entendível. E depois foi aquilo que se viu na Assembleia da República. Lina, o que é que pareceu toda esta confusão em torno do IRS? Bem, eu acho que todos os adjetivos e epítetos que foram usados sobre essa proposta foram muito certeiros. Foi uma confusão. Não parece que tenha sido tão inocente. E foi uma tentativa de dissimuladamente dizer a verdade, porque também ninguém pode dizer que mentiram. Não mentiram. Eles sempre referiram que era em relação a 2023. Curiosamente, a Iniciativa Liberal foi o único partido que se apercebeu da jogada da AD, neste caso. E eu gostei muito do comentário do Pedro Nuno Santos a dizer que eles não se aperceberam de nada porque foram à confiança e que a partir daqui vão começar a ter mais atenção. Quando o líder da oposição expõe o assunto dessa forma, eu acho que é um bocadinho preocupante. De resto, eu acho que este esperado choque fiscal, se bem que eles não mencionam isso assim, acabou por ser um flop. Bem, efetivamente não se pode dizer que a AD tenha mentido no programa, porque estava lá escrito. É triste que pouca gente o tenha lido com atenção. A Iniciativa Liberal, em fevereiro, antes das eleições de dia 10 de março, já tinha alertado para a situação, até com um quadro comparativo do que era a descida de IRS proposta pelo Partido Socialista, ou que era a descida de IRS proposta neste caso pela AD, e aquilo que era a descida de IRS que a Iniciativa Liberal propunha. Como é óbvio, toda a gente se percebe que há nitidamente aqui uma questão de falta de ambição ou de dificuldade de promover aqueles que são os reajustamentos necessários no aparelho do Estado para que efetivamente possamos chegar a um ponto em que há menos Estado e mais liberdade. Sobretudo depois toda esta última semana em que foram apresentadas as propostas de alteração e aquilo que se viu na Assembleia da República com o acabar por não ser votada a proposta da AD, que pediu para não ser votada e baixar a especialidade, e com o Chega a votar a proposta do Partido Socialista, é mais uma vez nós assumirmos que há necessidade de penalizar o sucesso. No caso do Partido Socialista, em função de manter um conjunto de pessoas presas aos falsos favores do Estado. No caso do Chega, na necessidade de surfar uma onda populista, como é óbvio, é muito maior do que a onda ao lado. Porque se efetivamente olharmos para a proposta como um todo, e ela tem que ser olhada assim, até porque o Governo e a AD a comunicou desta forma, como é óbvio, há uma redução mais elevada percentualmente em relação a 2023 e agora é esta proposta que finaliza 2024, nos escalões mais baixos. Mas também há a necessidade de dizer às outras pessoas que não estão subcarregadas, que não estão soterradas e que não vão suportar elas todo o peso do Estado Social e até da ineficiência da gestão pública. E eu não consigo perceber como é que um país que quer crescer continua a dizer a quem de alguma forma tenta crescer pelo trabalho, porque a única forma de ascender socialmente a quem não tem acesso a heranças avultadas ou que não tem um cartão do Partido Socialista é em função daquilo que consegue ganhar, arrecadar e poupar como fruto do seu trabalho. Sim, e eu acho que continuamos aqui nesta falácia confortável de expor qualquer possibilidade ou tentativa de alívio fiscal para os escalões mais elevados, nomeadamente do terceiro para cima, como o favorecimento dos ricos. E eu acho que, mais uma vez, é lógico.
ou é populista ao ponto de conseguir aderir facilmente na cabeça de qualquer um essa ideia. É uma ideia fácil, de fácil compreensão. Quem ganha mais não pode ter alívio. Mas se analisarmos bem aqui a questão das percentagens, é precisamente por causa disso. Nós termos um escalão, ou 2 escalões, vá que seja, mas que incidem sobre o maior rendimento, obviamente, como estamos a trabalhar com percentagens, quem ganha mais vai pagar mais. Portanto, é difícil desmistificar essa falácia e eu acho que quem ganha mais, das duas uma, ou vai tentar, infelizmente, entrar em engenharia fiscal, ou então, em contrapartida, vão optar por ir para outro país. Ganhar mais do outro lado. Nunca com privações, com proibições, com castigos, se conseguiu promover crescimento. E quem fala da questão do IRS e do crescimento financeiro, nós temos N exemplos ao longo da história que sempre que se tentou privar, proibir qualquer coisa, o efeito é exatamente o contrário. Há mais economia paralela, há mais tentativa de fuga, há mais opções alternativas que se utilizam. E, portanto, nós queremos mesmo que aqueles que são bons e que ambicionam ter melhores salários, que saiam ou que tentem, de alguma forma, contornar a situação, ou queremos que, efetivamente, toda a gente esteja a contribuir para a nossa economia, fique aqui e ponha o país a crescer. E só para fechar este tema, e sobretudo quando temos um Partido Socialista e um Chega a surfar a mesma onda, que consideram ricos pessoas que têm rendimentos brutos entre os 1.500 e os 2.000 euros. Sem dúvida, nós... Que é abaixo daquilo que é o salário mínimo em muitos dos países europeus. E por falarmos nenhum Portugal que se quer aproximar da Europa, entramos agora com aquilo que vão ser as listas para o Parlamento Europeu. Eu, enquanto liberal, sou muito confortável. A Iniciativa Liberal tem aquele que é o melhor candidato, o melhor cabeça de lista às eleições europeias. Está muitíssimo bem representado pelo João Coutinho Figueiredo. Eu sinto-me muito confortável pela a lista que a Iniciativa Liberal vai apresentar. O segundo nome, a Ana Vasconcelos Martins, é um bom nome. O António Costa Amaral é um excelente nome, alguém que tem trabalhado muito para integrar também a Iniciativa Liberal dentro daquilo que é a dinâmica liberal europeia. Com conhecimento vasto. E depois olhamos para as demais listas. O PCP escolheu um bom nome, que é o João Oliveira, que traz agarrado a ele um conjunto de más ideias, como seja a saída do euro, a necessidade de olharmos ou não para a saída da União Europeia. O Chega parece que tem um candidato que veio de veleiro, mas ninguém sabe quem lhe ofereceu o veleiro. O António Tanger Correia. Essa não lhe tiram de cima. O Bloco de Esquerda vai buscar a que tem sido a senadora do Bloco de Esquerda nos últimos anos. Acho que a Catarina Martins também é uma boa candidata. E agora temos o PS e o PSD. E Lina, o que é que ficas também com a ideia destas listas do PS e do PSD? É assim, eu confesso que o cabeça de lista do PSD, não posso dizer que fiquei particularmente agradada. Já vi muita gente a dizer que conhece o Sebastião Bugalho e que também pela sua notoriedade poderá ser um bom nome. É o jovem, não tenho nada contra a juventude ou a possível inexperiência dele, até porque sei que conheço alguns dos professores que ele teve e eu acredito também por alguns trabalhos e artigos que ele tem publicado que ele tem uma preparação, mas por outro lado eu acredito que o PSD tinha quadros muito mais preparados ou capazes de serem mais unificadores dentro do próprio PSD. Ir buscar o independente que já tinha concorrido pelo CDS, que foi comentador. E aqui a questão da notoriedade também não concordo, porque eu acredito que ele tenha notoriedade dentro da bolha. Não sei até que ponto é que o português comum passa horas a ver comentário político dentro desta bolha em que nós vivemos. Exatamente. Em que assistimos a tudo quanto é comentário. Eu, pessoalmente, e tenho aqui a fazer uma declaração de interesses, eu tenho acompanhado o trabalho da Lídia Pereira no Parlamento Europeu e alguns discursos dela e, a meu ver, por exemplo, enquanto uma mulher jovem com muito potencial e com já a experiência do Parlamento Europeu, seria, por exemplo, uma opção muito melhor para a cabeça de lista do que o Sebastião. A questão do Sebastião Bugalho para mim é um pouco aqui não sei se uma cedência a uma política de TikTok, se por outro lado aquilo que é uma marcelização do espaço político. E eu chamo-lhe marcelização porque efetivamente Marcelo foi alguém que a grande vitória
política que conseguiu ter, fala depois de anos e anos de disposição em espaço comentário. A questão é que, efetivamente, o espaço comentário é um espaço que aproxima o comentador do cidadão, porque lhe entra pela casa adentro todos os dias, mas que lhe permite ter uma dose de desresponsabilização e de poder dizer que hoje sim, amanhã não. E não sei até que ponto, sobretudo numa altura em que há uma maior politização do espaço público, se Sebastião Bugalho não será apanhado com um track record de, provavelmente, que o grande candidato ao Parlamento Europeu seria Paulo Portas, que outra escolha poderia ser o querer perder de forma honrada ou perder por muito. Agora resta saber se Sebastião Bugalho encabeça aquela lista para perder de forma honrada ou para perder por muito, porque foi ele próprio que o disse. E relativamente ao Partido Socialista, para mim tinha bons... O Partido Socialista, como é óbvio, tem quadros e Sim. tem gente de valia. Eu, por exemplo, não veria com maus olhos um Sérgio Sousa Pinto como cabeça de lista, um Francisco Assis, whatever. Francisco Assis? Mas, sim, Eu não mas eu concordo. tenho uma dificuldade relativamente ao Francisco Assis, que é o mesmo que partilho relativamente à Ana Catarina Mendes, que é pessoas que encabeçaram listas para as eleições legislativas em círculos distritais ainda há 3 meses atrás e que neste momento estão a dizer aos eleitores que votaram naquelas listas que encabeçaram, desculpem lá, mas nós vamos andando. Precisamente. E isso É faz esse o meu muita problema confusão. com o Francisco Assis, com a Ana Catarina Mendes e com tantos outros, porque assim, o Francisco Assis, embora que seja uma confusão e não se saiba ao certo afinal se ficou acordado ou não, mas supostamente ele vai ser Presidente da Assembleia da República daqui a 2 Sim, anos. Eu acho que muitos partidos políticos estão-se a deixar levar com esta situação de instabilidade ou imprevisibilidade da duração do governo e estão a tentar um bocadinho navegar os ventos. E eu acho que isso é preocupante porque a partir do momento em que deixa-se ir ao sabor do vento, perde-se aquilo que é as grandes bandeiras e grande defesa de honra e os valores que cada partido deve tentar promover. E aquelas políticas que devem servir as pessoas. Eles são os nossos representantes, eles devem conseguir promover políticas que representem melhor a sua ideologia, o seu quadro político, mas que sejam direcionadas às pessoas. A partir do momento em que há estas listas assim, que temos o Francisco Assis e que supostamente foi prometido para um lado, mas ele desmente, mas agora está em segundo lugar para o Parlamento Europeu, isto parece que foi transformado num joguinho daqueles com as cadeiras, onde toca a música, depois para e alguém tenta arranjar uma cadeira. Sobretudo uma coisa relativamente a esta colocação destes dois nomes nas listas do Partido Socialista. O Partido Socialista limpou tudo o que eram deputados europeus, fez uma limpeza completa. Pedro Nuno Santos fez uma limpeza completa no Parlamento Europeu relativamente ao Partido Socialista. Mas aí, eu ir buscar estes nomes, tinham assumido um compromisso com o eleitorado, para mim é sobretudo uma coisa, é que a política ou o exercício de cargos políticos também se deve revestir de uma coisa muito importante, que é o sentido de missão e o espírito de compromisso relativamente àquilo a que propões. E nesse sentido faz uma confusão tremenda estas opções do Partido Socialista, ainda para mais ver Francisco Assis numa lista encabeçada por Marta Temido, a pior Ministra da Saúde da democracia, mas de longe, eu digo isto de longe, e não falo da gestão da pandemia, que aí andou toda a gente a navegar à vista, ninguém sabia muito bem que fogo é que tentava apagar primeiro. Basta lembrar porque é que ela saiu do governo. Sim, exatamente, mas andou tudo doido no período da pandemia e eu retiro o período da pandemia ou a análise da gestão da pandemia, desta análise faço Marta Temido. Marta Temido foi uma Ministra da Saúde profundamente ideológica, profundamente sectária e que preferiu maus cuidados de saúde a acordos transversais com a sociedade civil para servir os portugueses na área da saúde. E isso é que não pode ser perdoado a Marta Temido. Para finalizar, quero mesmo reiterar o que tu disseste e como tu começaste, de todas as listas, eu acho que tenho o prazer enorme, o gosto enorme de ter uma lista com a qual me posso orgulhar pela Iniciativa Liberal e tenho mesmo orgulho em ser representada por aquelas pessoas e tenho a certeza que o Cotrim, e se conseguirmos eleger mais, fará um excelente trabalho no Parlamento Europeu. Eu comentei e reafirmo aquilo que comentei em espaço fechado com algumas pessoas, que provavelmente não existindo iniciativa liberal,
estas seriam umas eleições europeias em que me veria obrigado, provavelmente, a um voto em branco. E tenho a oportunidade, felizmente, porque desde 2018 que existe a Iniciativa Liberal enquanto partido, em poder votar de forma convicta num projeto em que acredito. E as celebrações de 25 de Abril? As celebrações de 25 de Abril. Ora, vamos falar de discursos. Gostei de uma boa parte do discurso do Presidente da Iniciativa Liberal, tenho que o referir, sobretudo quando toca a questão dos direitos das mulheres e, efetivamente, corroboro aquilo que o Rui disse, que quem tenta, de alguma forma, cortar as asas às mulheres não é porque tenha medo que elas voem, é porque não consegue voar tão alto quanto elas. Gostei particularmente dessa parte do discurso e senti-me muito bem representado. Relativamente, para mim, o melhor discurso do dia foi o de Aguiar Branco. Uhum. E gostei de uma parte que se calhar foi das menos analisadas ou das menos referidas, quando ele faz questão de referir a retirada das grades da frente da Assembleia da República. Sim. Uma instituição como a Assembleia da República, quando sente a necessidade de estar protegida por grades, é porque deixou de fazer parte da democracia e passou a ter medo da sociedade civil. E muito obrigado ao Aguiar Branco por ter quebrado aquelas grades que ali foram colocadas por um Presidente da Assembleia da República extremamente sectário como Augusto Santos Silva. Subscrevo na íntegra e então deixa-me aqui tocar nos outros discursos. Eu posso dizer que eu gostei de todos os discursos. Aqui pode ser que esteja a ser influenciada pela sensação e festividade daquilo que são os 50 anos da democracia em Portugal. Obviamente que, fazendo aqui a ressalva, que eu não concordo com a maior parte deles. mas gostei, acho que tiveram bem dentro daquilo que é a sua defesa. O discurso da Mariana Mortágua, para mim, foi aquele que me marcou mais pela quantidade de... Eu admiro uma coisa à Mariana Mortágua, a capacidade de não fazer a relação de causa e efeito que ela tem, admira-me. Eu não sei como é que é possível, com tantos factos, com tanta ciência, com tanto conhecimento, com os estudos que ela tem, continuar a negar o óbvio e continuar a dizer, por exemplo, coisas como que é o capitalismo que transforma a tecnologia em maldade. A quantidade de coisas assim que ela refere é uma coisa atroz. E eu gabo-lhe essa capacidade de nos dias que vivemos e com a democracia, com a informação, com a base de estudos que ela tem, porque é doutorada em economia, continuar a negar tudo o que ela aprendeu e dizer que o capitalismo é péssimo para a evolução, é péssimo para a ciência, é péssimo para a tecnologia, quando a maior parte dos bens dos quais nós usufruímos, e aqui não falo só de bens materiais, mas inclusive avanços da ciência, descobrirem novas curas, novos medicamentos e tudo mais, muita coisa foi graças ao maldito capitalismo. E depois ainda associar isso ao radicalismo, é assim, o capitalismo tem muita culpa no cartório, há muita coisa má que é feita por forças que pretendem obter mais dinheiro e tudo mais. Mas a verdade é que o nosso progresso, o ponto onde nós estamos hoje, e a nossa premissa, ou a nossa possibilidade de continuarmos a evoluir enquanto sociedade, gera-se muito à volta do capitalismo. Assenta na possibilidade de tu ascenderes socialmente por via do trabalho e da capacidade de adquirires bem material e conforto material. Exatamente. E não entender isso, quer dizer, basta olhar para aquilo que são um conjunto de dados da evolução das sociedades e as sociedades onde, por exemplo, quando chegou a Revolução Industrial, como é que as coisas se desenvolveram, isso desdiz completamente a Mariana Mortágua. Eu gostava só de deixar um ponto relativamente ainda a uma das intervenções que tivemos no 25 de Abril, que foi ouvir Pedro Nuno Santos na Assembleia da República com um discurso de tal forma sectário e encostado à esquerda que eu por acaso estava a fazer a barba, a acabar de fazer a barba para ir para o desfile de 25 de Abril com a Iniciativa Liberal, e eu estava a ouvir aquilo e pensei, isto podia ser o Paulo Raimundo com uma voz mais agressiva. Sim. Porque basicamente, e depois somo isto ao final do dia, em que tenho um Pedro Nuno Santos a dizer que aquele mar de gente na Avenida da Liberdade era toda de esquerda. Verdade, mas daí... Pedro, eu fui lá e não sou.
Sim, sim, inclusive até atrás de nós e à frente tivemos também Exatamente. outros partidos não eram. Vamos passar a isto é uma vergonha? Uma palavra: vergonha. Epá, e isto é uma vergonha, porque como dá para tanta coisa, nesta semana temos um monotema que são os áudios do professor Marcelo, porque alguém que se comporta daquela maneira acho que não merece, pelo menos durante algum tempo, que o chamemos de presidente. Eu, acho que foi há umas semanas atrás, ouvi alguém a comentar num dos infindáveis programas de comentário televisivo a dizerem que o professor Marcelo anda muito calado, que não comenta muito. Epá, pediram! Aqui Agora tem. aguentem. E supostamente aquela parte que nós ouvimos foi o que estava permitido e em on. Sim, Eu não isto é quero a parte em imaginar on. durante aquelas 4 horas o que é que possa ter saído em off. O que é que se destacou para ti? Olha, destacou-se para mim, quer dizer, aqueles 4 temas mais badalados por todos nós, não é? Os comentários relativamente ao atual e ao anterior Primeiro-Ministro, a questão Do Dr. relativamente Nuno? do filho do Presidente da República e a questão relativamente à imunização, à possível Sim. necessidade de imunização relativamente às escolas. E eu gostava de, se calhar, pegar nestes últimos 2 temas, no Dr. Nuno e na relação com as ex-colónias. Porque já deixam de ser, para mim, um traço de opinião política e um traço de história pessoal. E eu passo a explicar. Eu acredito que Marcelo tenha algum sentimento de dívida perante as ex-colónias. Marcelo fazia parte daquela que era a bolha próxima do poder do antigo regime. O pai de Marcelo Rebelo de Sousa era governador de Moçambique, mas a maior parte dos portugueses não teve essa relação com as ex-colónias. Muitos daqueles que neste momento vivem em Portugal foram portugueses que vieram retornados das ex-colónias porque ficaram sem pátria, porque tinham ali nascido e crescido e aquela era a pátria deles. E sobretudo, acho que o Marcelo não deve tentar pôr o país a ajustar contas que ele sente como dele. E ainda nesse aspecto pessoal e que já não é de análise política, o Dr. Marcelo, que deixou de falar com o filho por causa da polémica das gêmeas, foi o Dr. Marcelo que, assim que recebeu o e-mail, deu seguimento e provimento. Só que, de repente, como a coisa escalou e está desconfortável para toda a gente, diz que nem com o filho fala. Entregou o filho como cordeiro sacrificial. E isto não são questões de posicionamento político, isto são questões de posicionamento e de forma de estar na vida. Se calhar o professor Marcelo devia guardar para a almofada dele e não partilhar com jornalistas. Eu acho que o presidente dos abraços e dos afetos acabou por dar um abraço de urso a si mesmo, com algumas das declarações que ele tem vindo a fazer, porque ele sentiu-se tão confortável nesse papel de figura incontestável que aparece de vez em quando, diz algumas coisas e toda a gente depois, de uma forma muito admirável, comenta, que ele perdeu um bocadinho noção do que é que o cargo que ele ocupa lhe exige. Enquanto postura, enquanto comentário, enquanto essas coisas todas. E obviamente que o triste comentário em relação ao atual e ao anterior Primeiro-Ministro é inconcebível ouvir um Presidente da República dizer essas coisas. E reitero, isto foi em ONU, com jornalistas de vários países, da comunidade de países de língua portuguesa. Portanto, não foi uma coisa que alguém meteu uma escuta. Não, e ele sabia que estava em ONU, tanto que ontem no Expresso para a Meia-Noite andavam a contar que perguntaram no início o que é que vai ser em ONU, o que é que vai ser em off. Ele deu o ok para ir seguir. Portanto, dizer que alguém é rural ou que alguém é daquelas origens, honestamente eu fico sem palavras para conseguir exprimir a revolta e a mágoa que tem em ter a figura número 1 do país a dizer isso. E relativamente a esse ponto da ruralidade, uma das coisas que me fez estar hoje na atividade política, que me faz ser membro da Iniciativa Liberal, é porque acredito que a política deve ser feita também e sobretudo por quem está fora destas bolhas de constante privilégio, da proximidade ao poder e do direito histórico a ser presidente de qualquer coisa. E é por ter nascido, crescido e feito sempre parte dessa bolha que Marcelo
assaca essa ruralidade a Luís Montenegro. Eu posso dizer que provavelmente a pessoa mais genial que senta hoje na Assembleia da República nasceu também e cresceu em Espinho. E no lado pobre de Espinho, Luís Montenegro até nasceu do lado mais confortável, e é Carlos Guimarães Pinto. E é para que essas pessoas tenham voz, tenham espaço e que possam ameaçar o espaço do status quo que sempre viveu na sombra do privilégio, que também a Iniciativa Liberal se fez. Exatamente, continuar a ver a política como um espaço elitista, onde só os iluminados é que têm direito, foi precisamente esse tipo de atitudes que também gerou tanto desinteresse por parte da população pelas eleições, que causa também a abstenção, que gera tanta revolta pelos cargos que são oferecidos a muita gente. Mais a questão das jotas, mais a questão de todo esse percurso que quase parece que já se nasce num berço, que está preparado para um lugar na política do futuro. E é precisamente por causa disso e por ser contra isso, por exemplo, que me revejo tanto na Iniciativa Liberal, que tenta premiar o mérito acima de tudo e não criar aqui uma aura elitista à volta do cargo. É um cargo que é suposto ser de um líder servidor, de um líder que está preocupado com os outros e não a ambição do cargo em si. A ambição tem que ser sempre de tentar ajudar aos outros, de tentar melhorar o país. O cargo? Exatamente, e não o cargo em si. Vamos ao cerne da questão. É verdade, temos uma nova rúbrica aqui em homenagem ao Paulo Raimundo. Esta é que é a grande questão. Esta é que é a grande questão. E não é para amanhã, é hoje. E o cerne da questão que eu trago hoje é um relatório que saiu do FMI, em que este considera que o preço das casas não irá descer em Portugal nos próximos tempos, nem de forma rápida. E o FMI compara Portugal com os outros países europeus, em que alguns já começam a ter algum acerto de valores, e em Portugal os valores continuam, apesar de forma mais lenta, a subir. E reforça um ponto, que é: existe um enorme desequilíbrio entre procura e oferta no mercado residencial português. A Iniciativa Liberal diz isto há anos. E depois parece que há um outro lado do status quo político que acredita que se pode resolver a fome sem produzir pão. Construam-se mais casas, vamos lá desburocratizar, que é para ver se, pelo menos, havendo um equilíbrio maior entre procura e oferta, se consegue alguma estabilização de preços. O meu cerne da questão de hoje vai também um bocadinho aqui para trás, voltando aqui ao discurso do coletivismo e da grande vantagem do coletivismo e da maldade dos patrões e tudo mais. Saiu agora uma notícia que a CUF dá 11 milhões em prémio a colaboradores e sobe os salários em 7,8%, quando, por exemplo, nós ainda ontem vimos uma greve dos trabalhadores da Coca-Cola porque estavam, imagine-se, com um contrato coletivo e por causa disso as pessoas que acabavam de entrar na empresa ganhavam praticamente o mesmo que aquelas que estavam lá há imenso tempo, e os trabalhadores que se calhar esforçavam-se mais ou mereciam mais ou menos não dava porque era um contrato coletivo. Portanto, aqui eu acho que o cerne da questão é precisamente esse, é que não é o coletivismo que nos permite progredir, não é o coletivismo que nos permite crescer, e o ser humano, enquanto, pela sua própria natureza, não consegue ser simplesmente um cardume. Eu acho que nós temos que tratar as pessoas assim como elas são, indivíduos, e é de premiar também aqui as empresas que conseguem, imagine-se, com lucros, aumentar salários, dar prémios, com aqueles lucros malvados que a Mariana Mortágua A questão é que quer lutar. não há outra forma de o fazer sem lucros. Exatamente. Eu não sei como é que ela quer que se suba o nível de vida se a empresa não gerar lucro. Se a empresa não gerar lucro, fecha as portas e acabou. E voltamos todos para o campo. Fechamos o nosso Liberais à Margem desta semana com uma palavra por um 25 de Abril que ainda está por cumprir. No final do desfile da Iniciativa Liberal, agrediram e procuraram de alguma forma impedir que a Patrícia Gil Vaz continuasse a gritar por aquilo em que acredita. E é porque a Patrícia Gil Vaz grita por aquilo em que acredita que tem com ela um conjunto de liberais que não permitem que lhe tirem a voz do que falta
por cumprir do 25 de Abril. Cá estaremos para continuar na luta e avisamos a todos que é muito difícil, para não dizer impossível, silenciar um liberal. A democracia foi conquistada precisamente para podermos ter o direito de exprimirmos as nossas convicções e assumirmos as responsabilidades perante as nossas palavras. E subscrevo precisamente aquilo que se gritava nas ruas e na Avenida da Liberdade naquele dia. 25 de Abril sempre. Fascismo nunca mais. 25 de Abril sempre. Comunismo nunca mais. Boa Muito tarde a obrigada, todos. até à próxima.